Fala galera, muito bem-vindos ao canal Joga e Joga. Estou aqui hoje com ele, meu parceiro Lucas, e hoje nós temos um convidado especial, nosso parceiro aqui, Carlos Daniel, que vai falar aí um pouquinho pra gente da trajetória dele no futebol e algumas coisas mais. Carlos, primeiramente, obrigado aí por estar participando aí, dando essa moral pra gente no canal. E fica à vontade, a palavra é sua. Primeiramente eu que agradeço, né, pelo convite aí. Espero poder contribuir um pouquinho da minha trajetória aí no futebol. Ô Carlos, você atualmente está jogando no Atlético Mineiro, certo? Conta pra gente um pouco da onde você começou até agora. Como é que foi a sua trajetória por enquanto no futebol? Bom, eu tinha 3 para 4 anos no Aimoré com o nosso treinador falecido Ná, né? Comecei com ele, fiquei até os 8 para 9 anos, depois fui pro Inter Futsal, e aí joguei um ano no Campeonato Paulista, e aí eu fui pro Santos nesse meio tempo, do 9 para 10 anos. Santos Futsal. Isso, Santos Futsal. Santos Futsal. Aí eu fui pro Santos, aí joguei o primeiro Campeonato Paulista Futsal, né? E aí com 11 eu fui pro campo. Aí fiquei do 11 ao 14 no campo. E do 11 até os 12 no futsal. Aí nesse meu período aí foi onde eu comecei a focar mais, tipo, porque no começo era tudo, futebol e tal, mas não Brincadeira, era, né? entendeu? Mas Não, não mas era brincadeira. tipo um negócio de profissionalismo igual era na época do Santos, né? E aí foi aí que eu comecei a viajar, ter viagem, disputar o Campeonato Paulista, aí eu conquistei 2 títulos no futsal paulista e conquistei 3 no campo de paulista também, né? E aí nesse meio tempo aconteceu um negócio e eu caí de rendimento do 13 pro 14 no Santos e acabei sendo dispensado. E aí com 14 para 15 eu fiz o teste no Atlético, né? Passei por alguns clubes antes, tentei fazer uns testes, não passei, e aí fiz o teste no Atlético e fui aprovado. E aí foi aí que começou minha trajetória lá no Atlético. E lá no Atlético você chegou com 15, foi isso? Foi 14 para 15. 14 para 15. Já, então no caso você já entrou no sub-15. Isso, entrei no Já foi no sub-15. E como que foi esse primeiro ano de Atlético, outro clube grande, né? Essa adaptação, morar longe de casa, longe da família, dos amigos. Como que foi esse primeiro ano? Cara, eu acho que no começo foi muito difícil porque tava longe da família, né? E eu nunca tinha ficado longe da família, até porque quando eu saí do Santos na minha cabeça só tinha o Santos, né? De clube, porque era onde eu sempre fui criado e joguei, né? E pra mim no primeiro ano foi muito difícil ficar longe, só que eu também tive vários companheiros que, tipo assim, me acolheram super bem, sabe? Dentro do alojamento. E aí que eu comecei a viver a realidade de um jogador de futebol de verdade, né? Aí que eu comecei a conquistar a minha história lá dentro e criar o que eu criei. Atualmente você está com 18 anos, Isso. certo? Você está atuando em qual categoria do Atlético? Atualmente estou no primeiro ano de sub-20, juniores. Então, Carlos, com essa pandemia aí, cogita-se o sub-20, na verdade, aumentar um ano para o pessoal que não perder. Porque dizem que o pessoal do ano ímpar, se eu não me engano, é um Isso, ano ruim. é o- Aí teve o ano ruim ano passado, aí esse ano que era o ano bom de quem nasceu em ano ímpar, Sim. infelizmente não conseguiu jogar, aí vão aumentar mais um ano das categorias de base. Como é que vocês têm recebido essas informações? Ou se o pessoal já chegou a comentar com vocês, como é que vão Então, fazer? até o momento tem por altos, né, e tal, as imprensas, essas coisas, mas nunca, não chegou até agora em nenhum momento a gente, tipo, oficialmente, por exemplo, alguém chegar do clube e citar, olha, vai acontecer, vai repetir um ano, até agora não aconteceu, mas tem por altos que pode ser que aconteça isso, né. Ô Carlos, fala um pouquinho pra gente como foi porque você é um jogador profissional, você tem contrato profissional com o Atlético, né? Como que foi esse momento de você chegar lá, assinar o contrato de formação, se é que assinou, depois o contrato profissional, e eu quero também que você conte a história que você chegou a treinar com a seleção brasileira uma vez, como que foi essa situação? Sim, então eu cheguei no 14 para 15, né, e eu fui para a primeira competição, eu tinha 2 meses de casa, 2 meses de clube, fui para a primeira competição na Votorantim, e foi a minha primeira competição nível nacional, assim, né, que a gente chegou a pegar Palmeiras, Grêmio, etc, e tipo assim, aí foi que eu comecei a criar a minha certa experiência dentro do clube, né, e aí eu fui pro Sub-15, no Sub-15 a gente começou um ano, e o treinador me deu a faixa de capitão, e aí nesse momento eu assinei o contrato de formação. Aí teve um ano bom e tal, fomos campeão do Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro e tudo mais.
E aí fomos pro primeiro ano de 17, no primeiro ano de 17. Aí no primeiro ano de 17 você tava com 16. Isso, com 16. Com 16 ainda, 16. e já integrando Já o integrando o sub-17. sub-17, a categoria acima, né, que era 2001 e 2002. E aí eu voltei a ser titular e tudo mais, fiz um ano top mesmo, fui bem demais, titular um ano acima, né, até porque é bem difícil para muitas pessoas. E aí eu fui titular um ano acima e no final do ano me chamaram para assinar um contrato profissional. E aí eu assinei o contrato profissional e no sub-17, que era o ano, bem dizer, para mim arrebentar, né, para mim estourar e bem e tudo mais, eu acabei tendo 2 lesões e fiquei 6 meses parado. E aí foi um dos momentos mais difíceis para mim assim na carreira. E aí nessa época, logo depois que eu voltei, eu tive a experiência de poder treinar uma semana, quase uma semana praticamente completa com a seleção sub-20, né? Quem tava na seleção do sub-20 na época, assim, de mais famoso, assim? Nessa aí pro pessoal ter tava noção? o Anthony do São Paulo, tava o Brenner do São Paulo também, o Emerson Royal, que hoje tá no Real Betis, o Vitão, que tá no Shakhtar, né? E entre outros, o Hugo, que tá no Flamengo, o Vinícius Júnior não tava, porque o Vinícius Júnior já tava no Real, né? Ele não tava, mas o Rodrigo Góes também tava, e entre outros aí. Você chegou a pegar a época ali, se eu não me engano, do Marcos Rocha? Não chegou a pegar Isso, ainda? isso Marcos Rocha, mesmo. como que foi essa experiência ali de ver o pessoal ali trabalhando de perto? Você tem algum ídolo, assim, um cara que você se espelha ali na lateral direita? Cara, eu tenho como ídolo, acho que o Daniel Alves, né? Acho que o Daniel Alves, e também eu me inspiro bastante na história do Cafu, né? Me inspiro bastante na história do Cafu, e eu acho que o Daniel Alves é meu ídolo, mas com o Marcos Rocha foi acompanhar de perto um cara que, tipo assim, na posição, eu, tipo, hoje não sei, mas já foi um dos melhores do Brasil na posição dele hoje, né? E eu tive a oportunidade também de treinar com ele no profissional, né? Com 15 anos, e ele deu uns toques e tal, essas coisas, mostrou, e você vê que, tipo, o cara é diferente, sabe? Você tá morando atualmente aonde lá em Minas? A gente mora na cidade do Galo, em Vespasiano, ao lado de Belo Horizonte. E aí é todo mundo da equipe mora lá? Como é que é? Então, alguns que são de Minas mesmo, moram em Minas, normal, né? Moram, tipo, a Belo Horizonte, Betim, umas cidades próximas, né? E quem é de fora ou é de Minas do interior e tal, mora dentro do CT, na cidade do Galo. Quando você foi treinar com a seleção, vocês foram pra Granja? Ou eles vieram Não, pra cá? ele estava em Belo Horizonte, Ah. ele estava em Belo Horizonte, então eu continuei na cidade do Galo. E como é que é? Você atuar assim, você chegou a vestir a camisa Sim, de vesti a treino, camisa de tudo. O que treino, você tudo sentiu mais. nessa época? Caramba, que você mesmo falou que você foi dispensado pelo Santos, né? Que é um menino de 14 anos, isso é um baque. Você Sim. tá em ascensão num clube de primeira divisão, aí você tem que buscar outros caminhos, né? E depois você se vê vestindo a camisa da seleção, que é basicamente o que O todo ápice, né? menino sonha. Sim. Não, mesmo não sendo jogando, mas treinando, que já é um bom avanço, né? Sim. Cara, acho que pra mim, no momento que falaram, né, eu lembro até hoje, eu tava no quarto, tava deitado, tinha treinado de manhã, e aí o dirigente entrou lá no quarto e falou: Carlos, levanta que você vai treinar com a seleção sub-20. Na hora eu fiquei tipo, hã? Porra, seleção sub-20, tipo, do nada, acabei de treinar, cheguei do treino com sub-17, eu vou treinar com 20. Aí não entendi, né, direito, aí cheguei lá que eu fui entender, aí cheguei lá, pá, estrutura, que é isso? Chega lá, roupa dobradinha, os caras deram uma atenção, o Emerson Royal, o Rodrigo Góes, o Rodrigo Góes já me conhecia da época do Santos, né? Mas todo mundo, tipo, chegou, cumprimentou, humildade e uma sensação inexplicável, porque, tipo, até você para pra pensar que até 3 anos atrás eu tava sem clube. Sem clube dispensado. Tava sem clube assim. dispensado, tipo, por muitos desacreditado, e 3 anos depois eu tava, tipo, representando nosso país, né? Ah, e como que é você no Santos? A gente sabe que o pessoal da base é sempre bastante usado no profissional, né? Sobe com uma facilidade. Como é que é a integração do Atlético Mineiro, que a gente sabe que vendo os noticiários que vem se reforçando, abaixo de Flamengo e Palmeiras, é o clube que mais está investindo hoje em dia. Como é que é a interação profissional base no Atlético Mineiro? Então, hoje eles estão com um projeto, vamos bem dizer, muito melhor para a base, né? Porque hoje eles têm a equipe de sparring, que é como eles chamam, né? Como o São Paulo chama, que é a equipe, vamos bem dizer, a equipe B, que no caso é a equipe da base. Quem Famoso estourou idade, sub-23, isso, né? famoso sub-23, a equipe de transição. E aí, a todo momento você tá ali, você treina, por exemplo, Campos Parelho. Campos Parelho, o
o profissional tá treinando um campo, você tá treinando no outro, e a qualquer momento o São Paulo te viu, pode chamar, entendeu? Essas coisas. Você já chegou a conversar com o São Paulo ou com o pessoal da equipe técnica profissional? Não, nessa nova não, porque logo quando ele chegou foi quando estourou esse negócio da pandemia, né? E a gente acabou retornando pra casa. E como é que tá pra você treinar? Desde de março, aliás, sem praticamente quando o futebol parou, até hoje. Você continua aqui ou esperando eles chamarem? O que você fez de lá até aqui pra manter a condição física? Então, logo quando eu cheguei, eu procurei como fala, o personal trainer, né? O Loreto daqui do Casqueiro mesmo, procurei ele e tô treinando com ele, vai fazer uns 2 meses. Já tô treinando com ele e também tem as lives, né, do Atlético, né? Todo dia a gente tem treino e aí você entra online com o treinador, o preparador físico e vai treinando, né? E esperando, tipo assim, um chamado, né? Pô, você vai voltar e tal, você vai integrar o profissional, alguma coisa, né? Aí Por enquanto ainda não tem nada pra base, o pessoal ainda não chamou. Não, até agora nada. Só alguns do Sub-23, né, no caso, né, a equipe de sparring que tá treinando parelho com o profissional. Ô Carlos, no caso, no ano passado, na verdade nesse ano, né, você chegou a disputar a Taça São Paulo, né? Conta como foi aí que a Taça São Paulo, se eu não me engano, o ano máximo, acho que era 2000, não é isso? Era 2000, você foi o único nascido em 2002 que ainda foi titular do time, fez uma competição muito boa, teve até um lance lá, você saiu do meio campo, levando todo mundo, cruzou, fez uma assistência aí pro atacante marcar um gol em um jogo de vocês. Conta como que foi um pouquinho dessa Copa São Paulo, a sensação de disputar uma Taça São Paulo, jogo sendo transmitido pro Brasil inteiro, como que foi? Então, acho que no começo, porque o que aconteceu pegou bem no ano, né, ano passado. Ano passado, no caso, eu fiquei 6 meses parado, sem jogar, e eu voltei nas semifinais do Mineiro do Sub-17. E voltei e consegui jogar ainda joguei a final titular contra o Cruzeiro, perdemos. E aí eu não acreditava que eu iria pra Copinha, né, por eu ter passado o ano inteiro machucado. E aí mudou o treinador e eu fui pra equipe porque no caso eles pegaram 30 jogadores para escrever 22, entendeu, na competição. E aí eu fui pra essa equipe meio que de avaliação, sabe, avaliar todo mundo pra ver quem ia, né. E aí foi aí que eu pensei, poxa, acabou de chegar um novo treinador, o treinador não me conhece, ninguém conhece ninguém, então tá todo mundo do zero, né? Aqui quem mostrar, mostrou e quem puder vai. E aí eu peguei, mostrei, fui bem, e aí eu fui inscrito na competição. Eu fui até com a camisa 14, porque o lateral direito era o último ano de 2000, né? E um dos últimos jogos ele tinha sentido. E aí eu entrei, fui bem, e aí fui pra Copinha. E, cara, falar pra ti é uma copinha, uma sensação assim de que, pô, tu para pra pensar, poxa, o Neymar estreou aqui, diversos jogadores, Richarlison, Rodrigo Caio, o próprio Marquinhos que tá no PSG, diversos jogadores. Então, o baque da copinha é algo extraordinário, até porque quando eu fiz essa jogada, tipo, o meu nome, assim, bem dizer, em redes sociais, essas coisas, começou a aparecer em tudo quanto era canto. E eu fiquei, tipo, meio que assustado, porque na hora é como se fosse pego de surpresa, sabe? Ô Carlos, agora uma pergunta, é que você não é muito, é um pouquinho fraco de feição, né, não é igual o Lucas assim, tem um olho azul e tal. Depois da copinha, você ficou mais bonito depois da copinha? Assim é valorizado, depois que passou na televisão, deu uma assistência ali, no lateral é difícil fazer gol, mas deu uma assistência ali. Ficou um pouquinho mais bonitinho ali? Começar a ser mais valorizado, né? Tinha que ser também, né? Tinha que ser. Mas, ô Carlos, e saindo da beleza, voltando pro futebol, você se considera um jogador, um lateral mais ofensivo ou mais defensivo? Quais são as suas principais características? Eu vou te dizer que até o Sub-16, o primeiro ano de Sub-17, eu era um lateral muito defensivo, né? E aí no último ano 17 eu peguei um treinador que me dava mais liberdade de jogo, e aí eu comecei a ser mais ofensivo e comecei a aprimorar. Hoje eu me vejo como um jogador que, tipo assim, não compromete atrás e também chega bem no fundo, sabe? Então, tipo, um jogador bem equilibrado, assim, versátil, né? Isso. Bacana, interessante. E você vê você presta atenção no São Paulo, vocês falando que você treina um do lado do outro, né? Você fica, às vezes, olhando o pessoal do profissional, que o São Paulo, que é a maior estrela do Atlético Mineiro, acaba sendo São Paulo, até pelo... Acho que o Vitor também, né? Não, mas estou falando pela sensação. Sim, que ele vem com
toda a pompa de Pedro estofado, o cara já chegou, Intensidade. levou o Santos, ex-técnico da Argentina, levou o Santos com um time questionável ao segundo lugar. colocado e agora ele tá com a corda toda, né? Montando o time com... Não é à toa que o Atlético teve que desembolsar uma boa condição, né, para poder trazer ele, porque é um tipo de cara que era disputadíssimo no mercado por aí, por diversos clubes do mundo, vamos bem dizer, né. Mas eu ainda não tive, como eu te falei, eu ainda não tive a oportunidade, a gente acompanha muito porque o estilo do nosso treinador no Sub-20 é muito parecido com o dele, de sair jogando, de lateral vir por dentro como um meio, essas coisas, é muito parecido. Então, desde quando o nosso novo treinador agora do Sub-20, o Marquinhos, assumiu o Sub-20, ele sempre mostrou o vídeo do São Paulo, né? E com a chegada do São Paulo, acredito que vai ficar mais fácil quando às vezes a gente tiver uma oportunidade de subir por 20, alguma coisa, né? Você joga com 3 zagueiros no... Não, a gente joga com 2 zagueiros, só que o que acontece? O volante afunda, né? O volante afunda e fica 3, e os 2 laterais viram meio. É basicamente como que era no Santos, né? Que Isso mesmo, que o Vitor Alisson, Ferraz vinha por dentro e tal, e o Alisson afundava na linha. Galera, o papo tá bom, vamos ter que ficar por aqui. Falar, Carlos, para você, aí 17 anos, nascido, criado aqui em Cubatão, queria que você deixasse uma mensagem para os garotos, né, que estão começando, que às vezes tem aí uns percalços na carreira, no início de carreira, que é dispensado, sai de algum clube. Queria que você deixasse a sua mensagem aí para esses garotos. Bom, eu queria dizer a todos para nunca desistir do sonho, assim como eu nunca desisti do meu, e que vá até o final. Lute sempre, sempre, e sempre corra por quem você ama. Seja lá pela sua família, seja lá por quem for. E queria só mandar um abraço para a rapaziada da Vila dos Pescadores, para a rapaziada de Cubatão inteiro aí. É isso Valeu. aí. Então é isso, galera. Fiquem ligados. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e nos acompanhe para mais vídeos. Um abraço e tchau!